01, Senhor, Paz do Senhor Jesus. Gente, vou contar, né? Lembra que eu falei que eu ia falar que eu senti quando o pai da minha primeira filha me deixou em 2011. Ele me deixou na virada do ano, de 2010 para 2011. Eu tava na Nazareno, na virada, no culto da virada na Nazareno. E ele me ligou e falando que não aguentava mais essa vida, que ele tava me traindo. Opa, pausa de novo. E que ele tava me traindo, que ele tava indo embora. Acho que é isso que eu parei. Mas antes disso, voltando um pouquinho mais pra trás, antes dele me deixar, em 2010, eu trabalhava numa casa de família. Era empregada doméstica. E como sempre, estava sozinha ali. E um certo dia, eu escutei barulho de espadas. Barulho de espadas, né? Como se alguém estivesse lutando com espadas. E eu tava passando roupa. Até que eu peguei e olhei na casa do vizinho da minha patroa, achando que tinha alguém, né? Lutando com espada. E eu olhei, subi um banco e olhei no muro. Não tinha ninguém. E ali na hora eu não entendi. Naquele ano também não entendi. Aí passou uns dias. Não sei quanto tempo passou, mas passou uns dias. Gente, desculpa, minha filha. Eu quero tentar gravar rapidinho pra falar isso. E aí não sei quantos dias passou, mas passou uns dias. Ou uns meses, não sei. Não sei se foi dia, se foi mês. E aí eu senti, né? Uma semana antes do pai da minha primeira filha me deixar, que eu tinha 19 anos, quando eu tive ela. Não tinha 19, quando ele me deixou eu tinha 19, 20, 21, 22, tinha 22 anos quando ele separou de mim. Uma semana antes dele me deixar, uma semana antes da virada do ano, eu senti uma tristeza, uma angústia, comecei a chorar muito e não sabia por quê. Chamava minha avó, falando que eu queria minha avó, que eu queria o colo da minha avó, que eu não estava entendendo aquela tristeza. Era uma tristeza muito, muito, muito grande essa tristeza. Essa angústia muito, muito grande. Eu não entendia por que eu estava triste, por que eu estava chorando, por que eu estava desesperada. Não, desculpa. E aí, passou uma semana. Depois dessa angústia, dessa tristeza, que eu não sabia o porquê eu estava desesperada, porque eu estava sofrendo, porque eu estava chorando. E era uma tristeza que não cabia dentro de mim e não entendia. Aí na virada do ano ele pegou, quando eu estava lá na igreja de Nazareno, ele me ligou que eu não estava indo embora. E que eu estava sendo traída por ele. Né? E aí eu chorei 6 meses por esse homem. Dia e noite, entrei em depressão. Mas quando eu me recuperei, fui para a minha vida errada, né? Que eu já contei, fui ficar com mulheres, né? Que aí o demônio teve totalmente acesso sobre a minha vida. E antes disso, volta um pouquinho para trás. Foi depois disso, né? Depois que ele me deixou, nessa mesma casa que eu trabalhava, tinha uma escada. E antes de eu me recuperar, antes de eu ir para essa vida, de ficar com mulher, esse meio ano, a minha vida estava tendo muita guerra espiritual. Né? E eu não tava, na época eu não estava entendendo. Na verdade, eu entendi hoje. Raciocinei hoje, ou o Espírito Santo me deu discernimento hoje. E um certo dia eu tava limpando a casa, tinha um corredor grandão e nesse corredor tinha uma escada grande. Se eu caísse daquela escada ali, eu já tinha morrido. E eu tava de costas pra essa escada. E eu senti uma mão fazendo assim pra mim cair. Eu estava sozinha, né? Uma mão não, era o próprio demônio. Né? No mesmo tempo que eu senti ele fazer assim pra me cair aqui no meu peito, pra me cair, no mesmo tempo eu senti um anjo me segurando, puxando pra frente. Porque se eu caísse ali eu ia morrer. E até a minha patroa só ia chegar à noite e pra encontrar eu morta lá. Porque se eu caísse daquela escada eu ia morrer. E se eu não morresse eu ia ficar bem grave, o negócio ia ser bem grave. Mas eu senti,
Senti aqui, bater aqui em mim pra mim cair, porque eu tava de costas pra escada. E no mesmo tempo eu senti segurar meu braço, assim, firme meu braço e puxando pra frente. Então, hoje eu tive discernimento que naquele ano, 2011, nos primeiros meses, também 6, foi uma guerra espiritual pela minha vida. Aí eu não sei se é o amor por Deus que ele tem por mim, porque eu sou menina dos olhos de Deus, já nasci numa história triste, de um estupro, uma mãe doente, família evangélica. E as orações, que eu já falei que eu creio que se alguém orou por mim depois da minha avó, porque a minha avó orou muito por mim, eu sou a última neta, mas a minha avó me criou como se eu fosse filha dela. E ela fez por mim o que ela não fez pros filhos dela. Eu creio que a minha tia, que tá doente hoje, orava por mim. Meu tio, que foi como um pai pra mim, que tá doente, de Alzheimer, também orava por mim. E o meu tio que está bem hoje, o tio Daniel, e uma tia minha que está bem também. E o amor por Deus. Mas esses 6 meses foi guerra espiritual pela minha vida. Tirando as guerras quando eu era pequena, né? Que minha mãe tentou tirar minha vida 3 vezes, né? Minha mãe era doente mental, ela não raciocinava direito, né? Então ela tentou tirar minha vida quando eu era criancinha, quando eu tinha idade da minha filha, ou até mais nova. Eu lembro de 2 vezes que ela tentou tirar minha vida. Uma vez batendo a minha cabeça na parede e uma vez ela me trancou no quarto e colocou fogo. Eu lembro raramente, mas eu lembro que aconteceu isso. E então foi isso que eu sinto. Então, hoje eu tive o discernimento. Hoje, dia 18 de 4 de 2026, tive o discernimento que aconteceu em 2011, dos primeiros meses até os 6 meses. Foi uma guerra espiritual pela minha vida. Mas vamos dizer que o demônio ele venceu, né? Porque quando eu saí da depressão do pai da minha filha ter me deixado, aí que eu fui cair nas mãos do demônio mesmo. Então era uma guerra para mim não cair nas mãos do demônio, né? Entrar naquela vida, abrir mais porta, abrir mais acesso para eles na minha vida, né? Então eu senti que ali foi uma guerra muito grande do espírito dos anjos sobre a minha vida. E foi assim que eu senti que aconteceu. E a experiência que eu tive espiritual, né? E deixa eu lembrar de outras coisas que eu tive a experiência no mundo espiritual e eu contarei pra vocês, tá bom? A paz do Senhor, Shalom. Deus é maravilhoso, Deus faz milagre. Deus, quando Ele ama uma alma, Ele luta. Ele não abandona. Quem abandona Deus somos nós. Deus não abandona.